Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Arquitetura Meu Espaço Minha Vida. Essa é a 20ª edição e vamos falar sobre uma temática que permeia o futuro ou o presente da arquitetura e da construção civil, que é chamada plataforma BIM ou sistemas BIM. Você já ouviu falar sobre isso? Vamos conversar sobre essa temática com um convidado muito especial. Ele é arquiteto, ele é sócio fundador do Estúdio 41, que é aí uma referência nacional, internacional, e ele já foi nosso aluno da pós-graduação. Eu sou a professora, coordenadora dos cursos de Arquitetura e Design, Gisele Ziura, e tenho aqui o prazer de ter como convidado o Heron. Seja muito bem-vindo, Heron. Olá, muito boa noite. Primeiramente, agradeço muito o convite e a possibilidade de falar um pouquinho sobre a nossa produção e, mais especificamente, aí sobre essa ferramenta aí tecnológica que é o BIM. Usar essa plataforma, aí a pessoa, não, como virar a chave para utilizar a plataforma BIM? E para você aí que está do outro lado, está se perguntando que linguagem é essa, o que é o BIM? Então vamos perguntar para o nosso aí expert, o nosso manager BIM. Então explica para nós, Heron. Bom, a tecnologia BIM, eu acho que ela pode ser resumida aí, muito brevemente, como a terceira revolução tecnológica na metodologia de projeto, digamos assim, né? Então, quando a gente está falando de projeto, antigamente a maioria dos projetos era feito à mão, né, utilizando prancheta, lápis ou canetas, enfim, réguas. E aí veio a segunda revolução, digamos assim, que é a utilização das ferramentas de CAD, e já é uma espécie de desenho técnico auxiliado pelo computador, mas que ainda assim trazia muito da metodologia de desenho à mão, né? Você quase que trabalhava com linhas e arcos e textos, mas de uma forma muito a representar com o computador o que era feito manualmente. E o BIM, que é o Building Information Modeling, ele vem como uma tentativa de simulação virtual do que seria efetivamente o edifício construído, né? Então, ainda em etapa de projeto, trabalha-se com essa modelagem em 3D do edifício e tenta simular, ainda no computador, todas essas características que o edifício vai vir a ter quando for construído, né? E essa representação em 3D dos modelos tanto de arquitetura quanto das diversas disciplinas que são envolvidas na construção de um edifício, como sistemas estruturais, elétricos, hidráulicos, ar-condicionado, né? Toda essa complexidade de sistemas pode ser simulada e aí testando dentro desse ambiente de simulação em 3D, você consegue entender as interferências que isso pode ter na obra e sanar, né, e corrigir isso ainda em projeto, porque sabe-se que no canteiro de obra é sempre muito mais complexo de fazer essas alterações. Então, quando você tem essa simulação mais próxima possível do que o edifício vai vir a ser, isso facilita muito na etapa de construção, além dessa pré-visualização ainda em etapa de projeto. Então, a gente não trabalha só como ferramenta técnica, mas também um grande auxiliar enquanto equipe de arquitetura, né, o Estúdio 41 é um escritório de arquitetura, então a gente utiliza muito para concepção e entender os espaços, etc. Então a gente já vai construindo tudo em 3D e aí depois transforma isso em documentação de, efetivamente de obra, né, através do projeto executivo, enfim, os modelos IFC compatibiliza, assim, enfim, é uma grande ferramenta aí e bem diferente do que era, né, desenhar no CAD ou mesmo na mão, na prancheta. Sem contar o retrabalho, né, Heron, que tem não só com relação ao escritório, mas também com relação à obra. Né? Errou alguma coisa, ou mudou alguma coisa, ou mesmo falta de compatibilização entre os projetos, entre o projeto arquitetônico, estrutural, hidráulico ou outro tipo de projeto, isso gera um retrabalho na obra, seja numa obra
pública ou numa obra privada. Numa obra pública ainda a gente tem aí questões de aditivos e tudo mais. E por falar em questões públicas, eu gostaria de te perguntar, com relação a leis, como que está e como que o BIM aí, está, se encaminhando com relação a decretos, a estratégias nos estados? Como que você está enxergando tudo isso? Algumas das licitações que a gente tem mais contato são através de concursos públicos de arquitetura. E vários dos editais, ultimamente, estão exigindo que todos os projetos sejam entregues em BIM, né, nessa ferramenta, já nessa nova plataforma. Ah, tirando isso, né, a área pública, né, o setor privado também tem demandado muito. Então, quase todos os nossos projetos atualmente do escritório têm no contrato a exigência de entrega em projetos BIM. Onde não se exige tanto isso é na questão de clientes residenciais unifamiliares, né, aquela pessoa que quer fazer uma casa ou outra. Ele não chega com essa exigência, mas nós, como já trabalhamos há muito tempo com essa tecnologia, a gente já oferta e apresenta todas as vantagens, né? Na verdade, a gente nem sabe, a gente nem projeta fora do BIM, então a gente só projeta em BIM. O que a gente faz é, na verdade, aconselhar eles a contratarem projetistas complementares que também entreguem tudo em BIM, porque facilita muito o trabalho de todo mundo. Aí da tua fala eu vou derivar para 2 perguntas, porque é uma conversa, é uma troca, mais do que uma entrevista formal, né, Heron? A primeira tem relação com o nosso tema principal, você falou que já faz tempo, né, que vocês trabalham com isso. Quando que realmente vocês pensaram assim: "Não, vamos virar a chave a partir de agora, só BIM e, né, ou vamos fazer a transição lenta", ainda trabalhavam com AutoCAD, como é que foi isso? Ou foi aquela transformação radical? "Não, a partir de agora só BIM". Como é que foi esse processo? A gente sempre trabalhou muito em 3D, já modelando no AutoCAD em 3D, só que era uma ferramenta não feita para isso, então demorava-se muito para fazer os modelos, etc. E quando a gente conheceu as ferramentas BIM, que são nativamente pensadas para isso, a gente não teve dúvidas e já migrou para isso, né? Até, inclusive, muito antes do Estúdio 41. O Estúdio 41 é de 2011, né? A gente ganhou um concurso que acho que talvez ao final da nossa conversa aqui eu vou mostrar esse projeto, que é da nova sede da FEComércio Sesc Senac do Rio Grande do Sul, em 2011, que foi completamente já desenvolvido em BIM por nós. Mas desde 2010 a gente já estava fazendo alguns projetos para concursos, fomos premiados em dois concursos em 2010 e a gente já tinha utilizado essa ferramenta nos concursos da CNM no Distrito Federal, que a gente tirou segundo lugar, e para o anexo do Teatro Castro Alves, em Salvador, que também tiramos segundo lugar. A gente já estava desenvolvendo em BIM. Então, isso já fazem 13 anos que a gente tem contato com a tecnologia. E até surpreendentemente, eu achava que ia chegar com muito mais velocidade, assim, né? Desde aquela época que a gente já tinha migrado e a gente viu que os outros escritórios demoraram muito para entender, né? E acho que agora até o mercado mais puxando os escritórios e quase que obrigando, né, através dos contratos a eles fornecerem, do que efetivamente a gente viu uma busca por essa tecnologia. Muito por causa disso, né? Algo disruptivo, algo que vem quebrar com todo aquele paradigma já pré-estabelecido de décadas desenhando-se no CAD, né? Então é uma ferramenta e um pensamento de projeto muito diferente do que se tinha anteriormente, né? Então a gente aqui, pelo menos no Brasil, né, que a gente conhece bastante, a gente viu que demorou um pouco, mas agora é a tendência do mercado. Quem não projeta em BIM, acho que acaba até estando bem fora. E nesse processo, quais foram as maiores dificuldades que vocês encontraram para a implantação da plataforma BIM no escritório? Então, é interessante, eu acho que a gente é um caso à parte, porque a gente não migrou, né? A gente sempre já nasceu dentro dessa plataforma e não vê outro modo de projetar. Então, não, teve um pouco ali no final da faculdade, me formei em 2005, então ainda era muito CAD. Mas depois que a gente conheceu a ferramenta, a gente já viu que era muito mais prática e envolve muitas outras coisas. Muitas coisas que a gente preza muito dentro do escritório, que é a concepção, e você estudar muitos modelos e estar sempre no ambiente 3D, para que isso já resulte
sei lá, a gente pode já migrar para a perspectiva a partir do modelo, etc. Então, evita-se muito o retrabalho, né? Antigamente tinha aquilo de você desenhar no CAD, pegar alguma outra ferramenta em 3D que é mais rápido, mas aí elas não conversam, dialogam, ao final do processo você quase que tem que abandonar todo o modelo e redesenhar tudo de novo para fazer o projeto executivo. Então, para a gente não teve tanto essa transição, essa quebra, assim. Mas eu imagino que para escritórios que estão há muito tempo no mercado e muito acostumados com o CAD, a implementação normalmente se faz pela contratação de algum especialista para implementar, né, dentro do escritório, inicialmente com alguns núcleos de projetistas, não com todos, e aí é uma forma meio de plantar a sementinha e deixar ali crescendo dentro das estruturas dos escritórios. Porque tem também a questão dos projetos complementares que você mesmo comentou, né? Acreditamos que isso envolva todos os projetistas, não só a parte da modelagem arquitetônica, mas, né, isso aconteça inclusive, né, nos níveis do BIM, que aconteça colaborativamente. Isso acontece no escritório de vocês hoje, esse trabalho colaborativo, online? Como que é? Como que é o dia a dia com os demais projetistas? Assim, a gente sempre tem trabalhado nos últimos contratos com projetistas que entregam as ferramentas, os projetos em BIM, né? E aí a gente entra em plataformas online e faz esse modelo federado, né? Essa compatibilização entre todas as disciplinas, e a partir dali a gente vai fazendo as compatibilizações, entendendo que está ou não correto, e acaba sendo bem favorável, assim, porque você compreende muitas vezes o projeto, né? Por exemplo, a gente não é tão acostumado a interpretar de um projeto hidráulico onde estão as alturas dos canos, etc, certinho. A gente vê mais em planta, mas com esse elemento em 3D você entende certinho por onde passa o cano ou por onde passa a, as canaletas de elétrica, eletrodutos, eletrocalhas, etc. Então, ou os dutos de ar-condicionado, o que está em cima, o que está embaixo. Então, quando você casa tudo isso em 3D, é muito mais fácil de entender e compatibilizar, né? Bom, vamos dar uma olhada nas imagens, nos projetos? Vamos lá? Kleber, coloca lá para nós, Pode ser. produção. Nada como olhar as imagens também. Eu tô com um delayzinho aqui de vocês. Eu não sei se eu vou interromper minha câmera para ver se. Para mim aparece aqui, para Eu você ainda tô aparece? sem. Não, não. Ainda não tô conseguindo. Para mim travou completamente o nosso chat aqui. Bom, tá Será que eu tento aparecendo aqui sair e entrar algumas novamente? imagens. Não, acho que a produção Ah, agora já apareceu. apareceu? Tá. Tá, apareceu. Esse primeiro projeto é aquele que eu estava falando, da sede da FEComércio Sesc Senac do Rio Grande do Sul. É um concurso público nacional de arquitetura que a gente ganhou em 2011 e que efetivamente, a partir desse projeto, a gente conseguiu se constituir enquanto Estúdio 41. Basicamente, a sede administrativa da FEComércio Sesc Senac do Rio Grande do Sul, né? São desses dois elementos principais aí. Atrás a gente tem uma torre que é onde ficam os escritórios, mais de planta aberta. E esse elemento principal aqui na frente é o centro de convivências, né? Pode avançar, por favor. E Heron, deixa eu fazer uma pergunta. Aqui vocês já tinham calculado a estrutura? Vocês usaram um software estrutural alinhado, agregado, integrado com a modelagem ou não? Como que foi? Então, esse é um caso muito específico, porque em 2011, desse projeto, só nós entregamos em BIM, porque as outras disciplinas. Então, eu não sei qual imagem que vocês estão vendo agora, se já passou para a segunda ou não, porque tá um delay aqui. Eu acho que deixa eu sair e voltar para. Ah, agora passou para a segunda imagem. É isso mesmo? Me confirma? Sim, tá na terceira para mim, que é o volume em balanço.
Isso, esse volume. Então, em 2011 a gente não é só a gente que acabou entregando esse projeto em BIM. Só que para facilitar a nossa compatibilização, se você avançar mais três imagens, acho, onde chega no modelo, a gente vai ver o que, que a gente trabalhou em BIM nessa época. Apareceu. Exatamente. Essa imagem aí que é do modelo, veja, esse é o modelo estrutural. A gente pegou o projeto estrutural e modelou em 3D para que a gente conseguisse compatibilizar com a arquitetura, porque os projetistas estruturais daquela época não entregaram em BIM. Então a gente fez internamente esse processo para que a gente compreendesse onde estava efetivamente a estrutura, né? E aí então em azul a gente vê o que era a estrutura em concreto, principalmente pré-fabricado. Em vermelho a gente tem a estrutura metálica. Aí agora a gente avançou. Eu não sei se vocês estão na mesma velocidade que eu aqui vendo os slides, porque está com certo delay, mas outro projeto que a gente utilizou foi no projeto da nova estação Antártica do Brasil, né? É um outro concurso que a gente ganhou em Isso. Esse 2013. tá, que está aparecendo. E aí, Aham. e aí também foi mais um projeto que a gente utilizou a ferramenta BIM. Ah, Interessante contar um pouco a história. O Brasil tinha uma estação que pegou fogo, a antiga, em 2012, e aí lançou esse concurso público nacional de arquitetura e a gente acabou vencendo. E aí fizemos todo esse desenvolvimento. Acho que pode avançar até mais para o modelo que está ali ao final. Aí algumas fotos da obra já concluída, né? Basicamente é uma estação científica, né? Para pesquisas científicas. São 17 laboratórios, tem centro médico, biblioteca, etc. Aí uma foto de baixo da estação. E se vocês chegaram Aí, a fazer simulação de materiais, enfim, outros tipos esse de sim, esse já cenário? foi muito mais com. E sim, sim, esse aí já foi mais nativamente com todas as disciplinas feitas em BIM, mas a gente teve que contratar um escritório de Portugal, acho que aí no modelo pode parar um pouquinho. E aí esse aí é o modelo ah, já com todas as disciplinas, né? A arquitetura ela está mais transparente, mas aí a gente vê toda a complexidade, né? A gente fala que é quase que tem uma espinha dorsal, não, não pode voltar agora. Ah, pode voltar ali um pouquinho. Eu não sei se voltou ou Pode não. voltar ali, Kleber, para nós. Mas acho que eu vou falando então. Tá, vamos lá. Mas ali a gente viu toda essa complexidade de todas as disciplinas integradas, né? Ali é muito complexo Uhum. e tudo precisou ser pré-fabricado. E quando a gente está falando de um edifício que foi construído na Antártica, né? Tudo precisa chegar o máximo de pronto possível, né? Toda essa pré-fabricação tinha que ser feita, testada em uma empresa chinesa que acabou ganhando. Então eles montaram toda essa estação lá em Xangai, desmontaram e montaram lá na Antártica. Então, tudo tinha que estar muito precisamente projetado, porque não tinha margem para erro ali, porque é muito complexa a logística, enfim, né? E aí, essa simulação em BIM, tanto da arquitetura quanto das outras disciplinas, aí foi fundamental, né? Uhum. Aí temos aquela outra imagem ali, né, do... Tá. Aí nós temos aquela última imagem ali que é do stand, é isso? Não, esse último projeto é da Galeria Laguna, é um edifício da construtora Uhum. Laguna aqui em Curitiba, que é o showroom dos imóveis que eles fazem de lançamento aqui na cidade. E também, mais uma Uhum. vez, a gente usou tanto a arquitetura como todas as disciplinas foram entregues em BIM. E aí, assim, num processo muito mais comum, né, digamos assim. Ainda nas experiências anteriores, sempre ficava alguma coisa um pouco mais. Algum dos projetistas não era tão acostumado com o BIM, etc. Você sempre tem essas dificuldades, mas aqui agora pareceu que o processo estava muito mais
consolidado. É um projeto que fica aqui em Curitiba, ali na Avenida Batel, né? E é interessante que esse edifício é o edifício que tem a certificação LEED Platinum com maior pontuação no mundo. Então, teoricamente, por essa certificação, trata-se do edifício mais sustentável do mundo, né? E muito Olha. dessa simulação, enfim, do emprego dos projetos, aí a gente está vendo todos os painéis solares, né? Um edifício autossustentável em termos de energia, em termos de tratamento da água, né? Então, em termos de utilização de energia, né? Que é essa simulação energética, ou seja, a sustentabilidade, que também é sempre feita a partir de um modelo BIM, né? Então, a gente conseguiu empregar muita tecnologia aí, além do próprio modelo BIM aí que a gente está vendo, né, com todas as disciplinas integradas. E vocês chegaram aí a calcular a questão de emissão de CO2, toda essa parte do 6D do BIM? Então, a gente é o escritório de arquitetura, a gente trabalha com a concepção inicial, né, que é o modelo 3D, e a Uhum, gente faz toda a concepção espacial, enfim, tudo que é relacionado com a arquitetura, mas claro que já pensando nas outras disciplinas que vão entrar, enfim. Mas esse tem uhum. o escritório Bettinelli aqui de Curitiba fez todas as simulações energéticas para garantir toda essa eficiência. Então, o que a gente tem são escritórios especializados naquela área específica, né? A gente é da área de arquitetura, claro que sempre pensou o edifício já o mais sustentável possível, enfim, a gente sempre concebe de antemão todo o sistema estrutural também, claro, que depois disso, isso tudo vai ser confirmado pelas disciplinas que são especializadas naquela determinada área, né? A gente faz a proposta da modulação estrutural, mas o engenheiro estrutural vai efetivamente dizer o dimensionamento dessas peças ou se a nossa hipótese estava ou não correta. Mas a gente acredita que o edifício já precisa nascer com tudo isso pensado para que depois não se mostre inviável ou não se precise ter uma grande alteração de projeto por irresponsabilidade de desenho inicial, né? Porque a arquitetura é onde nasce, é o primeiro, a primeira disciplina a entrar aí, né? É o que faz a proposta do edifício, é o que apresenta para o cliente e que fala, ó, teu prédio vai ser assim. Então a gente tem muita responsabilidade de apresentar no estudo preliminar e garantir que a gente vai conseguir executar exatamente daquela forma que a gente planejou de início, ou até melhor, a gente vê que o processo de projeto executivo acaba sempre melhorando os nossos projetos, mas nunca fazendo com que ele fique inviabilizado. Bom, estamos chegando aí ao final do nosso programa. Eu gostaria de te perguntar duas questões. Primeira, o que que você enxerga para o futuro? Além disso, ou o que você espera? Porque tem uma questão de enxergar e outra você pensa assim: "Nossa, eu gostaria que além de tudo isso tivesse", tipo, sabe aquela visão, o visionário? Então eu queria que você falasse para nós aí a sua visão de futuro. E segundo, já vou fazer as 2 perguntas ao mesmo tempo, porque você responder numa toada só. O que que você diria aí para os nossos alunos, sejam os nossos alunos de graduação, especialização e para quem está no mercado, com relação à utilização da plataforma BIM para quem quer virar a chave? Ah, legal. Eu acho que a gente está vivendo uma era de especulações agora sobre qual vai ser o próximo grande salto, né? A gente está sendo defrontado todo dia com novas tecnologias de inteligência artificial e que, junto com isso, vem uma grande ameaça, um grande receio sobre perdas de emprego, etc., né? E como que essa ferramenta vai chegar no mercado a ponto de tornar profissionais obsoletos, né? Então, acho que o caminho é sempre estudar para você ter sempre a relevância, sempre demonstrar a, por que que o seu ah, por que que o cliente contrata um arquiteto, né? Quando você demonstra as vantagens, enfim, o quanto que isso vai ser vantajoso, né? E o cliente vai entender o valor do seu trabalho, que a gente dia a dia a gente precisa ainda ficar com
essa questão de explicar para a sociedade para que serve um arquiteto, né? Então a gente demonstrar o nosso valor enquanto profissionais que pensam o projeto, que isso demanda muitas horas e que é complexo, existem muitas variantes, né? Para que o cliente enxergue esse valor. E a gente vê que boa parte disso vem de aprendizado de tecnologia, boa parte disso vem de constante aprendizado a respeito do que está sendo produzido de melhor na arquitetura no mundo inteiro, né? E assim, em termos de tecnologia, a gente acho que o próximo grande salto talvez tenha uma integração aí com inteligência artificial que venha a reduzir o trabalho braçal, digamos assim, né? Aquela coisa que aquele trabalho massivo do dia a dia que você precisa ah, des- quase que você Despender. fica muito tempo num trabalho braçal e menos intelectual, né? Uhum, E que seja reservado e que essa nova tecnologia venha para o bem, mas que isso reserve para os arquitetos a maior parte do trabalho intelectual e que a máquina, enfim, que a inteligência artificial se reserve ao trabalho mais braçal, né? Acho que eu uhum. vislumbro alguma coisa assim para o futuro. Então fica aí, já foi meio que a dica junto com a resposta para o futuro, né? Acho que estudar e buscar conhecimento é sempre essencial para você não ficar estagnado, para você ter competitividade, né, dentro do mercado, saber as ferramentas, né? E que a gente está falando aí de computação, isso tem que ser um acessório, né? Ele não pode guiar o É. seu projeto, mas sim ser um acessório naquilo que você já estava preconcebendo, mas é um pouco disso, sempre valorizando a profissão para que a arquitetura seja para que o cliente entenda por que de fato custa, porque são horas e horas para melhorar um projeto. Para você fazer um projeto medíocre, você senta e faz muito rapidamente. Se você quer um projeto bom, pensado, isso demanda horas e horas de pensamento humano por enquanto, né? Acho que a máquina vai demorar muito tempo para chegar nesse nível aí de compreensão de toda a complexidade que é a arquitetura. É, fantástico, fantástico, Heron. Acho que você fechou aí com chave de ouro, falando que a ferramenta ela é importante, mas ela não é tudo, porque as pessoas são a base, né? As pessoas ou os projetistas são a base do intelectual do projeto. E é importante valorizar esse profissional, o quanto esse profissional ele é a alma do projeto, né? E eu quero também parabenizar, né? Eu já sempre fui fã do trabalho de vocês, acompanho já há algum tempo, né? Desde aí do estúdio com o Emerson, né? Foi meu colega, e o trabalho de vocês é fantástico, né? A cada dia, né? Eu não conhecia esse trabalho da galeria, passava na frente, né? Mas não conhecia aí internamente. É, parabéns, eu digo que eu tenho orgulho, né, de ser aqui e estar perto da gente. O da Antártica lá não vai dar para visitar, sabe? Mas aqui perto vai dar. Mas parabéns, Ah, que parabéns mesmo. bacana. Agradeço muito a sua participação e sempre está aí. Agradeço a parceria, participar do programa. E caso você tenha aí mais alguma consideração, fique à vontade. Legal, a gente que agradece, Gisele, pelo convite. A gente aqui de Curitiba faz projetos aí até mais para fora da cidade do que aqui, mas felizmente ultimamente a gente tem conseguido alguns clientes e novas obras estão sempre nascendo aqui pela cidade, finalmente. E dizer para o pessoal que nos siga lá no Instagram. O Instagram é a plataforma digital que a gente tem mais atualizações ultimamente, né? Estúdio 41. E também agradecer muito, que é sempre muito bacana poder compartilhar um pouco da nossa produção. A gente fica bem lisonjeado com o convite. Muito obrigado. Tá bom. Obrigada novamente, obrigada a você que esteve conosco nessa 20ª edição do programa e fique atento, que temos muitas novidades, muitas inovações. Siga-nos, siga a página lá do Estúdio 41, siga a nossa página, @pós-arquitetura e design Uniter, que estaremos sempre com novidades, sempre com conteúdos interessantes para você. Até uma próxima edição.